teste, Aqui teste, dá? alô, alô, Ou teste. precisa puxar mais? Você vai abrir caixa aqui pra gente? Oi? Você vai abrir o som aqui? Não, tem retorno. Não. Só você, né? Então tá. Alô, alô, teste, teste. Puxa aí, Zé. Aí, desliga o... Desligar os celulares, Desligar os Por favor. celulares. Quer experimentar? Agora depois, vai lá, puxa aí. Aqui, ó. Ela acende aqui, ó. Pô, mas essa tua de apertar, a que tava rolando ontem, pretinha, vai direto. E aqui você tira, que quando você tira aqui, você bota ela pra carregar um ela cabinho de iPhone. E ela carrega, e ela é recarregável? O óleozinho? Cabo de iPhone, pô. Mas não sei, não, o óleozinho carregável? O óleo, o óleozinho quando acaba tem que comprar outro, né? Carinho. Comprei agora esse aqui ontem, 350 prata. Madura, né, Zé? É, Um mês. por aí. Agora durou um pouquinho mesmo, que minha filha estava lá em casa, minha filha gosta. Gosta também? Nossa O Senhora. Antônio adora, mas o Antônio aperta agora com bolinha. Zé, testa com teu 1, 2, 1, 2. Alô, alô, 1, 2, teste, câmbio. teste, Em teste. Brasília, Tá bom, Zé? 19 horas. Podemos ir? Ih, temos um barulho externo aí, hein? É. Tem alguém furando. Não, mas ele falou que não pega. Essa broca aí não pega? Ih, o cara tá fazendo o chão aí. Aí, botar o modo avião aqui. Certo. Beleza. Fodemos. Ô, Luciano, tá ok? Podemos ir? A hora que você me der o ok aí. Vem cá, vamos marcar então? Ó, O são quê? 2h20. Pera aí, deixa eu botar no cronômetro aqui. 2h20. Deixa eu botar o cronômetro Ou aqui, 25. Quanto tempo você 2h25. acha legal? Quanto tempo você acha Ah, legal? cara, uns 40 no máximo. É? Ninguém Não sabe. fica Depois tu chato, faz uns né? cortes, é. Não fica chato. O que vale que nego acaba vendo são os cortes mesmo. É, hoje em dia. é. Vocês fazem? Você que vai colocar no ar? Beleza, boa, boa. Só avisar pra gente direitinho, tá? Pra gente divulgar. Vambora. Pode ir? Vai. Bem-vindo, pessoal. Eu sou Luciano Viano, DJ do LV. Esse aqui é o Plockcast, o podcast da Festa Plock. Hoje eu tô aqui com 3 dos maiores ídolos dos anos 80. Zé Henrique do Yahoo, Salve. Silvinho Blau Blau e Avelar Love do meu lado. É nóis. É nóis. Gente, eu queria que vocês primeiro se apresentassem, conversassem um pouco, contassem pra gente realmente o que é pra vocês essa retomada de shows, esses shows, essa vibe nova dessa galera conhecendo as músicas dos anos 80. Agora, vocês têm visto bastante gente mais nova nos shows e como é que tá isso daí pra vocês? Bom, eu posso começar. Boa tarde, amigos. Boa É um tarde. prazer imenso estar com vocês. É um prazer Essa amizade aqui sexual. são de 40 anos. Prazer mesmo. inenarrável. Não precisa ser Sexual. tanto, não. Tô todo molhadinho, só de Ah, tanto que lá. delícia. Então, eles são amigos de longa data. A gente está fazendo 20 anos de Plock. Eu vim refletindo sobre essa questão. Ontem eu fiquei ouvindo Evinha, do Trio Ternura. Fiz uma postagem até... Eu escrevo bem pra caralho, desculpa, mas meu texto é bom. Modéstia à parte, né? Meu português, meu filho corrige um pouquinho, que eu saio escrevendo e eu não vejo o que eu faço. Mas assim, então, e sobre isso, assim, e tem uma galera do hip hop, do trap, dessa garotada mais nova, que está começando a fazer essa fusão nos samplers, né? Com Evinha, com Tim Maia, com coisa. Cara, eu tô achando ótimo isso, porque eu costumo fazer essa frase, falar essa frase que eu achei emblemática e fundamental, principalmente para o Brasil, que é um país com uma democracia tão jovem, um país tão complicado como o nosso, onde a gente não resgata os nossos valores, os nossos ídolos, como é tão difícil a gente lembrar o Zico, o Pelé, né, Melinha Borba, tantos milhões de artistas incríveis, de escritores, enfim. E a gente não tem essa memória afetiva, né? E como é importante tê-la, porque um país só constrói o seu futuro se ele reconhecer o seu passado. Não tem a dúvida. O americano, o cara faz sucesso, vira king, meu irmão, eterno. E ele é cultuado pelos mais jovens, por toda a sociedade, porque assim você constrói um país, uma nação, né? Você tem as suas referências. E musicalmente, vocês me perdoem aí, as outras gerações, mas os anos 80 foram incríveis. Não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro. Claro. Né? Foi um momento de explosão, de liberdade, de criatividade, onde o pop se mostrou. E esse resgate da Festa Plock, Luciano, é fundamental. Eu fiz uma postagem, inclusive, fazendo propaganda do nosso evento, falando que a Plock é uma festa necessária. Claro. Porque, cara, e a gente vê quanto o número de pessoas vão crescendo, vão
vão se aglutinando em torno dessas canções, porque são eternas e elas têm que ser, sim, lembradas para sempre. E eu faço questão de tê-las no meu coração. O meu show é o show do melhor, Silvinho Blobló, clássicos, e é isso, só clássicos. Merchandising, Silvinho Mas é Blobló. isso aí, lembrados isso. e celebrados. Um país se faz com a sua cultura, né? O que escreve a nossa história é a nossa cultura. E é um fenômeno muito interessante, eu repito isso em todo lugar que eu vou, o que acontece com a Festa Plock, que eu me lembro, 2004, não foi o real início da Festa Plock, mas foi o início da consolidação dessa festa, porque ela já vinha de antes. 2004, se não me engano, foi a gravação do primeiro DVD. 2005. 2005, 2005, comecinho de 2005, é. 2004 você ainda estava no Marum, no Barrum. Não, Barrum? Não, no Espaço Marum. Espaço Marum, Marum, Espaço sim, sim. E é uma festa que celebra uma década, que já tem mais de 2 décadas. Exatamente. Você já celebra a década de 80 por mais de 20 anos. Claro. E com sucesso e com público presente. Isso é muito bacana. Sim. Só faz crescer. E o interessante, o que ele talvez perguntou, é que a gente começa a ver uma renovação de plateia. Total. Os pais e mães, tios, sei lá quem, levam as gerações novas que se encantam, porque de fato foi um momento da música brasileira muito marcante. Que não houve, depois dos anos 80, não houve outro movimento cultural tão forte como foi nos anos 80. E a gente com isso vai renovando a plateia e esticando, quem sabe vão comemorar 100 anos de Festa Plock. De Festa Plock. Não, e eu acho Com certeza não vou estar aqui. E eu acho engraçado que eu sempre falo que quando a Plock surgiu, a gente viu que o público era de 35 a 50. E 20 anos depois, o público continua de 35 a 50. Ou seja, tem gente vindo na festa hoje que tinha 15, 16, 17 anos quando ela surgiu e nem era nascido nos anos 80. Isso é que é o mais engraçado. Eu explico esse fenômeno assim, de uma forma bastante simplória até, digamos assim, né? Porque só existe... O Zico dizia assim, meu filho... O garoto disse, eu tô fora da minha posição. O Zico falou, meu filho... Só tem 2 posições, é dentro do campo e fora do campo. Aproveita que você está dentro. E a música é a mesma coisa, só existem 2 tipos de música, música boa e música ruim. Né? Então, quando você citou aí esse exemplo dessa renovação de público, eu passei isso dentro da minha casa, uma coisa, por 2 vezes, uma coisa impressionante. Uma vez eu levei meu filho, que era garoto, ainda para ver um show do Led Zeppelin no cinema, que passou uma transmissão direto ao vivo aqui no cinema, no Downtown. Ele não tinha ideia do que fosse Led Zeppelin, né? Pô, o moleque pirou. Claro. No dia seguinte, Claro. escutando os álbuns todos já do Led Zeppelin, com Beatles, foi a mesma coisa. E depois, quando eu estava lendo a biografia do Phil Collins, eu ia sempre escutando as músicas e tal, não sei o que, meu filho pegou aquilo, também se apaixonou, como se apaixonou pelo Toto agora, que eu estava... Só coisa fina. Né? Ou seja, cara, isso qualidade. Isso eu estou falando dos estrangeiros. E o que nós fizemos aqui foi de absoluto alto nível também. Claro. Tanto é que atravessou décadas e vem atravessando e não vai parar nunca mais, Silvinho. Não, é engraçado porque parece que esse nosso público são órfãos, né, de alguma coisa que eles não tiveram. Né? Porque eu lembro que quando eu comecei, a Zé falou agora dos anos 70, quando a gente deu de cara com Beatles, Led Zeppelin, Rush, Deep Purple, essas bandas incríveis, né? Esse rock lindo, pesado, harmônico, Bem tocado. muito bem executado, né? Você vê, não dá nem para comparar, todos eram geniais como instrumentistas e como compositores, Queen, enfim. Mas eu, quando fiz 20, 21, 22 anos, eu estava com os pés fincados na EMAI e eu também apreciei Maria Bethânia, Elis Regina, Clara Nunes, sabe, Roberto Ribeiro, samba de primeira, Martinho da Vila, Simone, fazendo, sabe, as músicas românticas eram orquestradas, enfim. Roberto Carlos passando por isso tudo. Isso, Roberto atravessando como tudo. foguete atravessando tudo. E o que eu quero dizer com isso é que parece que para esse nosso público, que meio que deu um foco nos anos 80, foi tão intenso e potente, que ele, ou não vieram outras ondas também bacanas para eles se reconhecerem. Não vamos falar que não tem grandes compositores, né? Vários artistas incríveis e tal, mas assim, como massa,
como um volume, como um movimento, não teve. Então eles não se reconhecem, me parece que eles não se reconhecem nessa música atual, né? Não houve uma ponte muito bem definida, porque embora nos anos 90, quando entrou o Tchan e a música baiana, então eu acho que de certa forma ela rompeu um pouquinho uma história que vinha dos anos 60, 70 e 80. Mais ligada ao rock. Mais ligada ao rock, ao pop também, com Madonna, com Michael Jackson bombando, enfim. E a partir dali vieram coisas bacanas, pontuais, né? Os tiros, né? E eu vejo isso. Eu vejo que as pessoas, isso vinho como é bom. Fica um saudosismo que a gente tem que também refletir o porquê disso. Claro. Será que eu tenho Cara, olha, eu tenho uma tese de que, quer dizer, uma das grandes razões, assim, uns desencadeadores, gatilhos mesmo, né, dessa falta de renovação que aconteceu dentro do pop, assim, eu vejo com muita clareza, porque as companhias de disco, elas eram multinacionais, né, todos os diretores, tinham salários de 3 dígitos, o Silvinho conheceu eles todos, né? E não era à toa, ninguém paga um salário de 3 dígitos. As gravadoras todas tinham estúdio. Ninguém paga um salário de 3 dígitos se o cara for um imbecil. Não tem como, os caras eram sabatinados pelos chefes todos lá de fora e tudo mais. Então esses caras... Alto nível. Aí você encontrava um Jorge Davidson, por exemplo, que só de uma tacada lá na EMI o cara descobriu o Paralama, Legião, Marisa Monte, Cidade Negra, né? Isso para falar do Jorge, posso falar do Miguel Plópico, do Max Pierre, esses caras todos que descobriram milhões e milhões de talentos. Trabalhavam para isso, tinham capacidade, preparo para entender. E hoje eu vejo isso muito claramente, que, por exemplo, eu tinha até não vou citar nomes aqui, um artista espetacular na minha produtora, que eu mostrei para todos os diretores de gravadora hoje, os caras, eu senti que eles não tinham aquele pau para botar na mesa assim, tipo, eu banco isso aí. Porque mas, isso aqui tem 20 mil seguidores. Meu irmão, hoje já tem quase 500 mil. Então, eu falei, não esquece número, pensa artisticamente. Você não consegue vislumbrar isso aqui no futuro, tendo o teu dedo, a tua companhia. Poxa, Zé, você é engraçado. O Zé falou um detalhe. Você é dona disso aí, entendeu? Muitos profissionais de qualidade nesse segmento. O que acontece? Os caras vão acabar com essa indústria, porque daqui a 40 anos, a indústria hoje, todos vivemos do catálogo que foi construído nessa época, dos anos 80, dos anos 90, com grandes artistas, grandes canções no mundo todo. Quando os caras hoje visam resultados tão imediatistas, né? Galera do funk, lança 10 músicas por semana. Quer dizer, aí você pega artistas que são gigantes hoje dentro das plataformas, mas que você não conhece uma música do cara. A estrutura toda mudou, né? Desde a produção, a divulgação, não existe. Não, e eles não lançam álbum, mas eles só lançam música. Eles vão lançando uma música atrás da outra. Eu me alonguei um pouquinho. Mas é interessante. Me alonguei um pouquinho só para pontuar isso. Existe muita gente boa hoje? Existe, claro que existe. Mas não consegue aparecer. Não consegue. Existe muita gente Nenhum boa momento fazendo cultural pop, consegue fazendo acontecer. sertanejo, fazendo forró, fazendo o que for. Compositores maravilhosos, músicas maravilhosas. Tem a música que é meio esdrúxula, mas tem aquela que é boa também. Agora, por mais democrático que tenha ficado o espaço da música através da internet, complicou para aparecer. Também ficou muito restritivo. O mercado está sambado, ele está sem controle, ele está descontrolado. Você bota a tua música lá, mas quem é que vai ouvir? Se você não botar um cacetão de dinheiro em cima, né? Luciano, agora deixa eu devolver essa pergunta. E em que momento você percebeu isso? Isso era um gosto seu pessoal ou você percebeu que isso aí teria um mercado, um viés? Como é que é a história assim? Boa pergunta. Eu nunca te conheço tantos anos, eu te perguntei isso. Eu era DJ de rock alternativo na Bunker, trabalhei muito tempo lá, e eu sempre quis fazer uma festa que pudesse ampliar os horizontes disso, então eu saísse desse nicho e falasse com todo mundo. E pensando, os anos 80, isso a gente está falando de 2000 e pouquinho, os anos 80 já tinham passado há muito tempo, não existia... Hoje é fácil a gente falar, né? Parece que, caramba, sempre estava... Mas nessa época,
quê? Quase ninguém fazia show. 2000, que a gente tava morto. Isso que eu tô falando. Não existia esse mercado, basicamente. Teve artista, não vou falar o nome, teve artista que eu tive que ir na casa deles convencer para voltar a fazer alguma coisa. Né? E aí eu pensei, cara, para mim tava ali. Era o óbvio. Era isso, entendeu? Mas ninguém tinha pensado nisso. A gente chegou, pensou nisso, eu bolei uma estratégia de como transformar essa ideia numa festa. Fiz essa estratégia, porque a Plock, bem ou mal, ela tem uma estratégia. Ela, por exemplo, se eu faço um evento grande, se o Vinho sabe disso, eu nunca vou fazer um evento de rock só, entendeu? Então eu tenho um cara mais popular, eu tenho um cara mais romântico, eu tenho um infantil, eu tenho um roqueiro, porque eu acho que o cerne dos anos 80, a ideia toda dos anos 80, é exatamente essa mistura. Sim, é o Chacrinha, entendeu? É o Chacrinha. Que você tinha Luan e Vanessa, e depois Plebe Rude, e depois Titãs, Kátia, e depois Rosana, e Kátia Cega. Benito de Paula, Blau, Kátia, Blau, todo mundo que estava aqui, João claro. Pedro, era uma salada. E era a cara do Brasil isso. Eu não peguei legal, cara. Exatamente. Era no final quando eu cheguei com o Yahoo, já não era mais Chacrinha, já era Faustão. Uns e outros também, o Raíra também. Claro. E o que eu falo é que a Plock, então a gente criou o tipo de evento que agrada da secretária ao presidente, vamos dizer assim, de uma empresa, entendeu? Então, para todos os públicos. Então, eu acho que isso é um pouco de segredo até meio dessa volta dos anos 80, que talvez se eu tivesse, eu ou qualquer outra pessoa que tivesse tido essa ideia, tivesse pego só um nicho, falou assim, vou pegar o Guilherme Snaro, o Raiena, o não sei quem, o Felipe, eu vou fazer uma festa de rock nos anos 80. Não teria dado certo como deu, entendeu? Então, porque a Plock tem essa linguagem pop, né, cara? Claro. Que as pessoas quando vão no Circo Voador, então a gente pegou essa época. Não, é uma celebração, né? É uma celebração. Exatamente. Não à toa que o nome é Festa Plock. É. Porque não é só show. É um evento que as pessoas se divertem e veem bagunça no palco, vem... Não, e a plateia, eles vêm fantasiados, vêm com roupinha e tal, é legal, porque... eu digo muito que nem eu funciono sozinho, assim como eu acho que nem os artistas, assim, a gente é um congraçamento, é uma soma, é um organismo, né? Uma soma que faz as pessoas irem, se divertirem e curtirem. E, Luciano, vários colegas já passaram pela Plock, né? Eu lembro Supla, Léo Jaime. Muita gente, Nazi, do Blitz, Frejá, do Reis, todo mundo já fez em algum lugar. Capital. Quem foi Plock uma vez, vai ser Plock para sempre, né? Então, gente, vamos reiterar, dia 5 de abril a gente vai estar aqui no palco do Quali Stage, onde a gente está gravando esse podcast agora, convidando a todos vocês para essa celebração. Uma grande festa, isso aí. Uma grande festa, com o Yahoo, com o João Penca, com o Blau, com Silvana, com Rosana, com uma participação especial do Paulo Massadas, que foi um compositor fundamental nessa geração. Claro. E outras surpresas para vocês. Luciano nasce em Trem da Alegria, Patrícia Marques, né? Exatamente. Paquitas, vai ter um Conrado cast. Sorvetão. Isso, vai ter um Conrado de Sorvete fazendo um Luan e Santana. Um Luan e Santana, um Luan e Vanessa. Conrado vai fazer um Luan e Vanessa com o André. Maneiro. Enfim, gente, é uma grande brincadeira, uma grande festa. E a última nossa apresentação do Jockey foi bem legal. Foi muito legal. Foi o público foi enlouqueceu. Mais bacana do que eu imaginei que fosse. Foi lindo demais. Pra mim foi a maior festa Plock que eu já fui. E agora a gente quer bater o recorde nessa. A gente quer superar o Jockey. Superar o Jockey com essa daí. E por falar em superação, eu queria fazer uma pergunta para vocês três, que o David Lee Roth, ele sempre falava que ele só descobriu que ele era um cara de sucesso e que ele tinha dinheiro quando o pai dele deu o primeiro mergulho na piscina dele. Eu queria que vocês falassem quando que, nessa loucura de gravação, de shows e tudo, vocês descobriram e falaram assim, caralho, eu sou um cara de sucesso, sabe? O meu era a fila de meninas bater na minha porta e já... Pô, pegava muita gente? Na nossa idade... Não, cara, você com 21 anos, eu tava conversando, não sei com quem isso, você com 21 anos, 22, explodir, cara, na época que você tá se afirmando, né, aquela pós-adolescência, né, todo mundo querendo comer todo mundo, aquela coisa, e você ter jogar uma tarrafa e vir bastante... surubim, peixe, piranha, vinha tudo, né? E isso foi pra gente
momento... Era o sucesso daquela época, né? Era pegar o máximo de mulheres que a gente Era, conseguisse, porque né? pode Era contar o aqui, sucesso. os três aqui, começamos a tocar para chamar as garotinhas, esquece. Esquece Pra que mim, não foi. O David Roth foi bem parecido comigo a história. Porque o João Penca, vocês sabem, é parte da infância, da história da infância da gente. Nós crescemos desde os 12, 13 anos, levando som na garagem, despretensiosamente. E fomos pegos pela onda dos anos 80 e fomos parar nos hits de sucesso. Mas a minha mãe sempre frequentou os shows de coleginho, festival de universidade. Minha mãe estava sempre presente. Meu pai, militar, nunca ia. No dia que eu vi meu pai na plateia assistindo o show no Teatro Ipanema, Eu sou um sucesso. eu falei, somos sucesso. Sucesso. Amarradão, aplaudindo amarradão. É, Você falou do David Roth, eu lembrei do meu pai. Foi bem parecido essa história. Esse reconhecimento familiar é realmente... É porque essencial, é. a princípio tem, né, aquela rejeição máxima, Sim, né? porque Artista, né? artista, Não vai músico no arrumar um Brasil trabalho, não é vai arrumar um carreira que trabalho, você... trabalhar, não. Não vai trabalhar, não? É, exatamente. Você vai fazer o que da vida? O Zé sempre foi músico, né, Zé? Desde mas eu garoto. passei por isso também, tanto que eu saí de casa muito cedo. Acabei saindo de casa com 21 anos. Porque meu pai, ele, era um cara muito focado ali na criação dos filhos, nas coisas, opiniões dele eram muito rígidas, e eu não estava conseguindo mostrar ali na vida universitária, na faculdade, estava estudando Direito, eu não estava conseguindo mostrar uma realização do potencial que ele achava que eu tinha, porque eu estava muito dividido, né? Claro. Estava com a música já rolando e eu saí de casa, eu já dava aula de... Não conseguia potencializar. E ganhava né, o meu dinheiro, dava aula, mas eu não sabia que futuro que ele ia ter, né? Porque, infelizmente, a gente sabe que os nossos colegas que às vezes estão aí na luta, tocando na noite, só não conseguem fazer esse turning point assim para se tornar um artista, a gente sabe que essa galera vive com uma dificuldade muito grande e financeiramente muito aquém da capacidade deles. São caras muito inteligentes, talentosíssimos. Entendeu? Esse era o medo do meu pai. Eu depois, como pai, também entendi isso perfeitamente, né? Sim. Só que a gente tem que segurar a onda com nossos filhos e deixar o destino levar, porque, né, o destino me levou para algum lugar. Há de levá-los também para algum lugar legal, né? E aí, agora, quando veio aquele momento de aparecer na televisão, no Globo de Ouro, em primeiro lugar, que foi a primeira aparição nossa do Yahoo na televisão, foi quando a gente chegou em primeiro lugar no Globo de Ouro. Aí sim, nesse momento, ficha caiu, eu disse, agora vai, né? Engraçado, né? E a luta continuou sempre, né? Que Exatamente. a gente também nunca teve vai falar que eles acharam maravilhoso. Não, tá, meu filho, tá bom. Virou artista, legal. tá tomando água de coco na piscina, tá ralando aí, Então, meu irmão. eu vou falar o meu. Eu venho de uma cidade do interior de São Paulo chamada Lorena. E aí eu fazia Ploc, a gente gravou o primeiro DVD, aquele do He-Man na capa. E aí eu fui lá pra casa da minha mãe, nessa cidadezinha, e fui na feira. E aí naquela época tinha aquelas coisas de DVD pirata. Ainda existiam os DVDs piratas. Muito. Aí eu cheguei na feira, maior quantidade de DVD pirata era o DVD da Ploc. Estão fazendo Eu sucesso. falei, caramba, Isso era um termômetro de Era um sucesso. termômetro total. Eu falei, aí depois você ia aqui no Saara, tinha um monte de DVD da Ploc pirata também. Era um grande Esse DVD termômetro isso. foi muito importante pra gente, né, Viana? Esse DVD foi Que ano muito que a gente importante. gravou isso, hein? 2005. por favor. 2005. Olha só, cara, tem 20 anos, 20 anos, né, cara? exatamente. E a gente esperava, vamos gravar, todo mundo Exatamente, assim, é. achando, vamos nessa, vamos Porque não nessa. existia essa cena ainda nessa época. Não tinha nada. Não tinha ainda nada disso daí. E a gente deu, eu falo, foi uma conjunção de talento, e todo mundo sabe que 3% de talento e 97% de sorte, né? Sim. Então a gente teve E sorte. suor, Persistência. E persistência, porque a gente gravou pela Som Livre, e aí a gente foi lançado em setembro, e a gente foi lançado no hiato entre o disco do Roberto Carlos e as festas juninas. E a Som Livre não apostava ainda no sertanejo. E na época, o interior do Brasil, você tinha TV por satélite ainda. Você não tinha cabo ainda no Brasil todo. Era TV por satélite, era Sky, até a própria net chegava por satélite. Então, tem uma coisa que se chama calhau, que são os intervalos da Rede Globo, que não são propagandas nacionais. Som Livre metia. Então, naquela época, ficava um preto na tela. Sim. Ou então eles davam para alguma empresa do grupo deles fazerem anúncio. Aí eu descobri isso quando eu estava em Búzios, tocando na Privilégio, um anúncio de 1 minuto e meio no intervalo do Jornal Nacional. Anunciou muito. Da Festa que Ploc. maravilha, né? Então, tipo assim, imagina isso potencializado no Brasil inteiro. Sim.
Então, a gente, é o que eu falo, a gente Essa é uma festa nacional, hein, galera? em coisa de 2 meses do nada, assim, vamos dizer assim, sabe? De uma coisa local para uma coisa que de repente virou de uma hora para outra sinônimo de festa de ano de ano surgiram novo. muitas outras O festas Bombril, imitando a festa Plock Brasil Exatamente, afora. do Brasil Mas afora. em cima do que o Zé falou sobre a qualidade dos produtores em satélite no Brasil, a gente tem que reverenciar o Luiz Carlos Melbon, que produziu esse DVD. Pô, ele tirou um som, Zé. Tirou um som, cara, e misturado com ao vivo, com a plateia, e mixou de uma forma que ele conseguiu captar o espírito da festa. Não, cara, e eu não sei sabe? se você vai se lembrar ou se você sabe disso. A gente Obrigado, botou, meu bom, você A gente botou, monstro. meu bom monstro. A gente botou um caminhão na porta do estacionamento do Circo Eu Voador, lembro. que era Pra uma cortar na unidade hora, móvel, e ele editou o DVD todo editado, todo feito na hora. Ao vivo. Foi todo feito ao vivo, como se fosse um grande programa ao vivo fazendo ali. e editando. Foi fazendo e cortando já editando ali, e do próprio caminhão ele falava com a gente, no PA do Circo Voador, repete não sei o quê, faz não sei o quê, e já ia editando ali, tudo ao vivo. Foi incrível, Foi incrível. foi incrível. Quem sabe, em 25 anos a gente pode pensar em fazer quem um... sabe, podemos né, a fazer gente uma pá, nova, já mais coroinha, claro. porque diz que roqueiro bom é roqueiro velho, né, Zé? É fato isso. É que nem vinho, que nem vinho. Eu fui ver um show há alguns anos atrás, lá em Tampa, num final de tarde. Era numa concha acústica, assim, num lugar até que não tinha luxo e tal, mas era um lugar amplo. E Jeff Beck e depois ZZ Top. Meu irmão, quando aqueles velhos entraram, que eu não conhecia legal o trabalho deles, Incendiou. Jeff Beck já tava legal pra caramba, aí foi acabando o final de tarde, virando noite. Entrou o ZZ Top, que eu não conhecia legal. Pô, Meu irmão, eu maravilhoso. fiquei louco com sonoridade, Maravilhoso. com os caras, meu irmão. E a pressão do palco do Zizi? Até Porra, hoje. Parece uma garota, parece uma criança. Absurdo, cara, absurdo. Um negócio assim, fantástico. Que, aliás, tange um pouquinho aquele assunto que você falou antes, né? Como foi muito bonito de ver o público americano, como eles reverenciam esses ícones, esses artistas. Isso é eterno. Sim, Reverenciam sim. e prestigiam, porque tem que entender que não adianta só gosta do cara, beleza. Não, mas prestigia. prestigiar, ir lá. Claro. O cara que vai, paga o ingresso, vai no show, porra, e com isso ele ajuda, né, o movimento a continuar, a se Sim, com perpetuar. certeza. Pô, tem uma cena espetacular, tem um musical, acho que não sei se é Off-Broadway ou Broadway, sobre as composições do Neil Diamond. Pô, no meio do espetáculo, ninguém não sabia, o Neil tava lá, já coroa com a mulher. Cara, o cara levou o microfone, ele cantou com os caras, meu irmão, os atores, a plateia, sabe assim, todo mundo, Em sabe? transe, né? Cara, É uma eu fico catarse, até né? arrepiado. Porque é mais ou menos isso que a gente precisa cravar as coisas boas que esse país tem, cara. Porque o futuro tá Não, esquisito, e as irmão. pessoas manifestarem isso. Manifestar esse Porque amor. muitas vezes o silêncio dos bons amplifica o barulho dos maus aí de uma forma absurda. Sim. Entendeu? Sim. Se Sim. for ver, porra, Sim. caraca, tem tanta gente que gosta da boa cultura, da boa música, e porra, então é que essas pessoas se manifestem, sabe? Pra que, Façam barulho também, isso aí. para que realmente se fortaleça E esses digo mais, movimentos. porque os tops de hoje serão os coroas do futuro aí também. E eles precisam que isso aconteça para perpetuar Claro. as suas obras, entendeu? Tem um cara que eu admiro muito, que é o seu Jorge, cara. Porque ele é de uma simplicidade, ele é de um conhecimento musical. Pô, ele fez com a Patrícia. Pô, ele fez o show, ele estava em Angra fazendo um trabalho, ele estava lá, ele veio, cantou comigo. Cara, de uma simplicidade. E de uma. E curtindo, sabe, Ló? Tu vê que o cara, porra, Silvinho, porra, cara, você fez parte da minha infância. Sabe o que é isso, Silvinho? Você vê assim, cada vez ficou mais difícil, né? A gente sabe, nós todos aqui sabemos, né? O quanto é importante e o quanto é difícil você fazer um hit nacional. Pô, Claro. Sabe? Meu Você, Deus. uma canção que, sabe, que você, em qualquer cidade do Brasil que você desça, hoje você tem muitos nichos, coisa, e a internet, que é uma coisa que é a pátria e não tem fronteira, etc. Pulveriza. Você não sabe exatamente onde é que está esse público. Mas o que a gente conseguiu fazer, né? E foi uma conjunção de fatores, né?
da mentalidade Das desses companhias, artistas, das as companhias, gravadoras. a capacidade desses Capacidade artistas. profissional. Mas se criou artistas nacionais. A gente sabe, por isso que essa galera, mesmo às vezes jovem, não tendo nos visto, exato, são fãs da gente, tudo. Por quê? Porque você olha, e eu converso com muitos deles, né, com produtora, produzindo artista e tudo. O cara olha pra você, cara, aquilo que pra você é uma coisa normal, Silvinho, você ter participado de programas nacionais, você também, Avelar, isso pra eles é uma coisa inatingível. Porra, como é que esse cara se fez conhecido no Brasil inteiro? Pô, como é que esse cara teve tema de novela? Como é que esse cara... Entendeu? São feitos que a gente, às vezes... Não dá valor. Não é que não dá valor, a gente normalizou. Não percebe, Claro. né? A gente normalizou, sabe? Mas isso é uma história, isso é um legado e isso é um exemplo enorme para toda essa galera que está aí Sim, querendo sim. fazer carreira, né? E a gente percebe que hoje a garotada, eles é uma dificuldade para eles, né? Porque, é como a gente está falando, não tem onde se segurar. Eles soltam, né? Não, e hoje em dia não tem mais aquela realidade dos programas de televisão musicais que a gente tinha, que eram fartos e bons, que a gente podia levar nossa música e o público focar nos artistas. E ecléticos, tá? E eclético, Tem não, oportunidade pra todo festa mundo. block, festa block. Festa block, festa O rock block. ia lá, o cara do Tudo, forró tudo, também isso, ia, tudo. tá tudo certo. Fernando Mendes, Zé Augusto, Todo todo mundo. mundo, todo mundo. É, isso aí, Globo de Ouro, Eclético. Chacrinha, Xuxa, Angélica, Silvio Santos. Isso. Isso não existe mais hoje em dia. Não, o que tem hoje são coisas nichadas também e tal, um negócio que faz ali, que só aquela galerinha que E vai... nem a televisão tem mais a força que tinha, né? claro. Hoje em dia a coisa está muito mais pulverizada Sim. nas mídias sociais. Vamos considerar que tivemos sorte de nascer nessa... Talvez nos últimos nesses momentos em que essa estrutura vingava de Tava vingando. gravadoras poderosas, com bons gestores artísticos, com uma estrutura de divulgação muito boa, Uma interessante. TV muito Uma TV que receptiva para chegava a para música, todo né? mundo também, que chegava para todo mundo. Hoje em dia né? a coisa está E sem outra foco. coisa, um trabalho sempre focado no médio prazo. Porque quando acontecia de haver uma explosão bombástica muito rápido, como foi com o Yahoo, é o que eu sempre digo, o que aconteceu com o Yahoo não foi regra, foi exceção. Porque o certo, o normal, era o que as companhias Construir. iam Construir construindo. a carreira. Coloca o artista hoje, faz um álbum aqui, com esse álbum conquistou um determinado espaço, vamos guardar esse espaço, vamos tentar buscar um pouquinho no próximo, e tudo isso era pensado na hora de se escolher a melhor época para lançar, de se escolher um repertório, de se decidir quem seria um produtor. Então você via que eram artistas trabalhados. Sim. Entendeu? Isso é um bom toque para a juventude. Trabalhados. Aí, porque eles ficam vendo os sucessos estrondosos, midiáticos, né? Tem um cuidado com isso, moçada, porque é um perigo você começar pelo fim. Nós três aqui, nossos álbuns estouraram logo de cara. Mais ou menos. Nós fizemos primeiro Você aquele- não, mas o meu sim, eu sou igual o Zé. Nós Logo só em 2 estávamos na estrada há semanas um era o tempo. primeiro clube. Mas Mas aí, por falar, a RCA na época fez aquele esquema de disco sebo. Do sebo. Você estava presente naquele Sim, disco sim. Rock em Brasil, Sim. Erva Doce, vocês, nós, vocês, o Lobão, enfim, Sim. tinha muita gente boa, mas que primeiro gravou um sebo. Explica a galera o que é sebo, porque o é um negócio sebo, é, espetacular de É se coletânea, saber. coletânea. Fala aí, O Lógico. sebo era uma coletânea de artistas novos que a gravadora lançava para ver quem, de fato, ali naquele meio faria E o sucesso. nome é sebo porque era um pau de sebo. Todo mundo tentava tentando se agarrar. subir, Quem ficasse Essa é a mais lá em analogia. cima... é. Quem O ficasse- sebo é quem sobe. E depois do sebo veio o compacto, para tu começar a tentar gravar trabalhar em rádio, ver o que acontecesse, e aí sim você gravava um long play. Sim, sim, Era um sim. processo normal de investimento da gravadora. Hoje em dia a gravadora quer estourar, quer fazer um clipe, botar nas mídias sociais e estourar direto. Então, mas a gente está falando de processo. O que eu queria saber de vocês, se em algum momento da carreira de vocês têm algum arrependimento de ter feito alguma coisa. Pode começar com o Silvinho. Né? Cara, eu não costumo me arrepender de nada do que eu fiz nessa tal de vida, sabe? Senão eu não estaria aqui agora. Mas a trajetória de um artista, ela é irregular. A gente falou muito dos excelentes profissionais da indústria fonográfica. Uma coisa que não aconteceu no andar de baixo dos agentes artísticos.
Né? Não existia ainda essa cultura. Existiam os Poladianos da vida, que pegavam só os Robertos, né? As RPM. O RPM foi um achado no meio ali. Tal. O RPM já, como foi no final do 80, e eles tiveram uma trajetória muito interessante, diferenciada um pouco, porque eles buscaram, eles pensaram, e isso eu louvo muito o meu amigo Paulo Ricardo, que eu considero um dos grandes artistas desse país, não só pelo trabalho que ele faz, e pela cabeça, pela inteligência, pela forma como ele conduz a carreira dele, acho brilhante. E a gente não tinha, então, essa casta, depois dos executivos da indústria fonográfica, não se criaram grandes agentes de artistas. Tipo uma proteção para vocês, né? Que eram Porque muito eram jovens vendedores na época, de shows, entendeu? A gente teve na época do Absinto uns 10. Mandava uma planilha, a gente vai ter aí no meio dessa planilha 4 shows caíam, aquelas confusões todas. Mas isso faz parte. Faz parte, enfim. Mas a gente não conseguia trocar com nenhum agente que pudesse nos orientar para estruturar uma carreira. Eu senti muita falta disso. Então, eu me arrependo de não ter caçado um bom produtor para a gente, um bom empresário. Pô, o nosso glorioso Marão, né? Por exemplo, Mário Almeida. Que fazia carreira mesmo. Pô, na mão dele ali, porra, foi Zélia Duncan, Barão Vermelho. Barão Vermelho, Cazuza, Emílio Santiago, Joana, Fafá de Belém, Roupa Nova, Yahoo. Onde os empresários dos artistas, em comum acordo com as gravadoras, construíam uma estratégia de carreira, né? Coisa que a gente não tinha. E caras que... Você se arrepende de alguma coisa? Eu não tenho arrependimento. A estrutura do João Penca foi um pouco diferente disso tudo, porque nós éramos, de fato, uma estrutura familiar, né? A Guacira, que é hoje a gestora aqui do Qualistage, foi a nossa empresária a vida toda, praticamente, e ela era a esposa do Abreu. Então, a gente tinha uma estrutura bem familiar. Quem fazia os figurinos era minha ex-mulher. Enfim, então... Mas tinha uma estrutura, Tinha né? uma estrutura. A minha estrutura artística é preciso ter, mas era extremamente familiar. A gente nasceu no seio de uma família de amigos e cresceu no entorno dessa família de amigos a estrutura toda. Mas não tem nenhum arrependimento, não. Honestamente, não tem nenhum arrependimento. Zé, você arrepende, Zé? Olha, cara, a gente sabe que tem uma coisa que eu sempre digo assim, cada escolha uma renúncia, né? Então, a gente evidentemente que não poderia dizer que todas as escolhas que eu fiz foram as mais certas, ou não dá para dizer isso. Agora, o que eu posso dizer é que eu não caí em nenhum precipício, entendeu? Então, sei lá, em determinado momento poderia ter escolhido ir pela direita em vez de ir pela aqui, e vou pegar essa estrada aqui, não fiz isso, fiz outra coisa, não sei como seria se tivesse escolhido diferente, mas o que eu quero dizer é que não me lembro de nada que possa ter, me arruinado assim, vacilei, me arrependo de ter feito isso, me arrependo de ter feito aquilo. Não me arrependo de nada, não. Eu tenho um pequeno arrependimento. Confessa pra gente. Que eu não gosto de arrependimento. Dói até hoje. Eu acho que é viadagem. Agora eu estou arrependido. Comeu, acabou, meu irmão. Senta e agradece a Deus, entendeu? Então, agora, realmente, na transição que eu fiz entre o Absinto e a Carreira Solo, subsolo, né? Eu tive problemas, porque eu estava colado com uma... Você conhece, né, a falecida, né, cara? Eu colhei com uma mulher completamente louca, né, bicho? Que Deus a tenha. Depois vocês procurem aí no Google, que vocês vão saber da história, que eu não vou contar, não. Mas é bem interessante e macabra também. Tragédia. Então, uma tragédia anunciada. Então, e na época, o Miguel, tava ali, sujo, os caras estavam voando, Paulinho Massados, todo mundo. Era chuva de prata, era uísque a gogo, tudo na mão. Não eu, mas os caras da banda, porque a gente era autoral também. Aí é que é foda. Machucava muito a gente. Porra, quando aí a gente estourou com o Si Blau Blau, os caras já mexeram, já foi na canela ali. Porque a música não era o Si Blau Blau. Vocês sabem dessa história. Sei. Era deu vontade de ter nesse dia uma toca na praia da ilha, onde todos são puro animais. Essa rua já não me interessa, tudo nela que eu compro não presta. Me dá um gole que eu já vou me esquecer. Aí eu fazia, uai, ui, blá, blá, pronto. Aí Massadas pegou areri, uai, ai de mim, ai, ui, blá, blá, entendeu? Então mudou toda a trajetória da banda. Mas, bicho, a gente estourou, entendeu? E eu arrebentei. Mas era um conflito imenso com a banda. Imagina, rock and roll, né? Todo mundo aí meu primo Neguinho, ligado ao rock and roll. Ligado muito ao rock and roll, foi muito traumático isso, foi muito traumático. Agora, eu não me arrependo de ter gravado a letra de Ursinho Blau Blau.
O nome é porque foi um sucesso. Mas, assim... E você ganhou um nome para até hoje, né? Você carrega esse nome. Exatamente. Mas quando eu fui fazer meu disco solo, a falecida... Aí eu fui buscar música com Lobão, com Evandro, com Arnaldo Brandão. O disco é legal, mas a gravadora falou, você não quer... A gente está te dando o tapete vermelho, você vai andar no tapete de prego do lado? Você tinha que ter feito algumas concessões para administrar ali. Não, Cara, já sair um pouco desse bad boyzinho ali, já ficar o Galã. O Bad Blau Boy de Blau Copacabana, Doce, né? Bad Boy de Copacabana, que a né? gente conhece, que a gente conheceu depois, né? Essa doçura de pessoa aí, Sim, pô. sim, mas romântico. naquela época foi bem complicado. Também, anos 80, Pablo Escobar, tinha todo um contexto, né? O momento O momento era muito rebelde. delicado. Depois vocês começam a pesquisar. Por falar em momento, em carreira, a gente não pode deixar de falar que a gente tem 3 artistas aqui, grandes artistas, que trabalharam com talvez seja a mulher, a nossa artista de maior sucesso, tanto da música quanto artisticamente, a Xuxa, né? Então eu queria, se pudessem falar alguma coisa do que foi trabalhar com ela exatamente nesse momento maior, assim, nesse momento que ela não podia... Até hoje ela não pode descer, passear no shopping. Mas naquela época era uma coisa impressionante. Eu né? tive a oportunidade de fazer o filme de maior sucesso dela, né? Eu fiz o Vilão, que foi uma experiência muito Lua de interessante. Cristal, né? Lua de Cristal, eu fiz o Mauricinho. Pô, demais aquilo, cara. E trabalhei com incrível. uma equipe, Tezuka Yamazaki, a equipe dela, as melhores Cineasta. cinema no Brasil, cineasta fantástica, diretora maravilhosa, e deixar a gente livre. Muito bacana porque ela pedia para improvisar. Às vezes ela pedia, não, improvisa o que você quiser aí. E foi muito interessante porque foi o meu primeiro momento como ator. Eu nunca tinha vivido um personagem que nem eu. Depois daquele filme eu fui fazer teatro musical, que o João Penca parou. Aquele filme foi de 1990. Em 91 o João Penca parou de fazer show. E eu fui trabalhar em teatro musical. E aquela experiência como ator foi maravilhosa para mim. Te deu uma outra vertente, né? Eu aprendi a interpretar outros personagens. Bom, aqui você foi bem esperto nessa tua pergunta, porque você sabe que aqui os 3 moraram lá no planeta Xuxa, né? Eu fui o primeiro a gravar o programa da Xuxa na Globo, eu e o Trem da Alegria, foi o 001 do programa. Marlene me abraçou, Xuxa me abraçou, então fazíamos as turnês dela toda. Coisas que vocês não imaginam. A gente chegar numa cidade, mais de 10 mil crianças correndo atrás de um ônibus. Estádio de futebol. Estádio de futebol, lotado, Show 50 mil estádio de pessoas. E as crianças morrendo de medo, as crianças do lado, cara, quase sendo pisoteado, tempo de alguém tropeçar e dar uma tragédia. Chovia canivete quando a Xuxa entrava no Deixa eu só palco. interromper, porque lembrei uma coisa. A gente sofreu bullying da Marlene, porque nós tínhamos, nessa época que ela estava fazendo esses shows todos, nós estávamos com a agenda lotada de shows ao vivo. E tínhamos uma banda para manter. E a Marlene insistindo para a gente fazer os shows da Xuxa. Só que era playback, não era com a banda. Sim. A gente teria que sacrificar fins de semana da banda para ir. Aí a Marlene ameaçou, se vocês não fizerem Vai show, dar um bloqueio. vai parar de fazer Globo durante 1 ano. Aí vocês foram fazer pelo menos um. Aí nós fizemos uns 4 ou 5. 4 ou 5. Não, era complicado isso. Eu realmente me entreguei todo a agenda toda para ela. Você namorou com a Xuxa, Silvinho? Conta aí. Não, que namorei com a nada. Xuxa. Quem dera eu. São só bons amigos. Bons amigos? Parceirinha, meu, mulher. Olha, e eu nunca vi uma. O Zé é testemunha disso. Eu nunca vi uma garota para trabalhar tanto igual a Xuxa, cara. Eu nunca vi. Eram 3 horas de show. A garota sua. Meu irmão, ela pediu uns 3 litros. É um canhão para trabalhar a Xuxa, cara. Muito séria, muito profissional. E foi um momento especial, cara. Foi incrível. Eu me senti realmente um popstar. Porque Os melhores hotéis. Os melhores hotéis, cachês espetaculares. Isso, ônibus espetacular para transporte. Tudo incrível. Tudo incrível. E Primeiro algumas mundo. coisas que passavam na bagagem também. Era uma delícia. Porque você botava show da Xuxa na mala e passava tudo. Foi só alegria. Só felicidade. Zé foi produtor. Zé foi né? produtor. Pô, né? eu conheci o Silvinho lá na Xuxa. O Silvinho era o melhor amigo da Ângela, mãe dos meus filhos. Minha irmã. A Ângela, quando eu conheci... Sou padrinho ela- do Zé Henrique. Eu e Xuxa. o Silvinho foi meu padrinho de casamento. Sim. E porque ele que me apresentou, a Ângela amava o Silvinho era o melhor amigo dela. E aí, pô, e tinha toda essa parte aí de brincadeira também, que o pessoal da equipe interagia, né? E tudo, aí todo mundo acabava ficando
bem Era amigo, gostoso, né? a turminha Era boa. um ambiente saudável, né? Porque, claro, quem conhece a Xuxa sabe que o ambiente com a Xuxa não envolvia bebida, não envolvia nenhum tipo de droga, muito pelo contrário, né? Era um ambiente super saudável nesse aspecto. sim. Então, isso fez com que, todo mundo que estava envolvido ali... Era uma turma grande, muito legal. Muito grande, Muito pô. legal. enorme, era um Entre show televisão e show, né, cara? Pô, uma Não, equipe e acabava que gigantesca. ia todo mundo, né? Todo né? mundo, porque o show acontecia de fato com quase tudo aquilo que Na se TV, via na televisão. ela levava pro palco. né? Levava-se aquilo tudo pro Cenografia, iluminação, É. o melhor My Boy. som, My Boy, o Sinoplasta espetacular, My Boy, que que saudade. Deus Levava o o programa tenha, né? todo. My Boy. Então era isso. Agora, realmente, assim, foi uma coisa incrível. Eu depois tive a oportunidade de trabalhar como produtor também, né? Tanto no produtor musical, tanto no programa quanto na discografia dela. Né? E o programa, então, envolvia muita coisa, era muita produção, né? Toda hora tinha programas especiais, tinham coisas especiais que precisavam ser feitas. Isso para mim foi muito importante, porque isso me deu a oportunidade de trabalhar com os maiores artistas do Brasil, porque eles caíam lá para fazer, eu que fazia as coisas, eu que produzia, né? Então, aí nessa veio o Leonardo, veio o Zezé de Camargo, Ivete Sangalo, até a Hebe Camargo. Olha que maneiro. Que outro dia eu tive no podcast lá do Marcelo, do filho dela, né? E inclusive um lugar maravilhoso, eles construíram um museu da Hebe Camargo. Hebe Camargo também Outra super anos diva, 80, né? Nós cara? tivemos, claro. nós tivemos a oportunidade, dos anos 80, ter os 3 maiores apresentadores do Brasil no auge. Silvio Santos, Hebe Camargo e Chacrinha. E Flávio Cavalcante também. Cavalcante Já estava parando aí. tava ali. Mas, então eles fizeram um museu, cara, lá no lugar onde tem o podcast, onde o Marcelo faz o podcast. Um museu com os objetos, com os vestidos da Hebe, com as coisas que os acessórios. É uma coisa espetacular. Você fica admirando aquilo e lembrando da história e vendo assim, como é que esse pessoal fez uma história dessa, cara. Você olha ali, um vestido maravilhoso que a Hebe Camargo usava em cena e não sei o que. É demais. Isso é o começo da nossa papo. É, Isso é vamos- cultuar, cara. Isso é você respeitar. Valorizar a nossa cultura. Porque aí você pode pensar num país para frente. A gente pode considerar que a Xuxa, depois de Carmen Miranda, foi o maior fenômeno pop no Brasil? Eu acho, maior ícone. Sem dúvida. Por aí, né? Sem dúvida. Por aí, Sem né? dúvida, sem Acho que dúvida. fiz uma boa Ela comparação, né? É. Porque a Carmen Talvez ela não também tenha fez, né? tido a projeção internacional que a Carmen Miranda teve, mas dentro Não, do mas Brasil... Teve. Até que não, Dentro porque do Brasil. eu entendi o que ele falou. Porque A foi Carmen pra Miranda Hollywood, foi foi a Hollywood. atriz mais bem paga de Hollywood. acabou indo exatamente. Assumiu num outro painel. Mas a Xuxa fez programas exitosos, né, nos Estados Unidos, na Europa e na Argentina. Anos, décadas. E programas de êxito mesmo, Isso. entendeu? Sim, Então, quer dizer, ela atingiu através da televisão, já é diferente. A Carmen Miranda já foi Cinema, através né? daquela coisa Broadway, né? Hollywood, Hollywood. Xuxa, vamos te convidar para os 20 anos da PLOC. Vamos? Pô, rapaz, já Foi, pensou, hein? convidada, poxa. Caraca. Vou ligar falar com Ia ser o bom, Júnior. hein? Reforço, hein? Pô, que reforço de peso. Não, ela tá namorando um garoto espetacular, que é o Júnior, né, cara Andrade, que começou com a gente nos programas também. E eu estou muito feliz, e os dois estão muito felizes. O Júnior é um doce de coco de garoto. Xuxa merece muito. Batalhou muito essa garota, viu? Certeza. Merece. Não, e a gente estava falando aqui das viagens, né, que vocês faziam com a Xuxa, tudo. Eu acho que uma das coisas mais legais da PLOC é quando a gente viaja. Quando a gente chega no aeroporto e vocês todos são reconhecidos e as pessoas vão, tiram fotos e acham legal. Eu acho isso quase um presente, assim, eu acho. Sim, pra principalmente todo quando a gente mundo, pensa que o tamanho que esse país tem e a diversidade cultural que ele tem. Claro. Porque a gente foi agora para o Maranhão. Belém. Belém. É, foi Belém, A gente foi reverenciado. Nossa! Belém, né, cara? A gente Mas do o outro que o lado Zé, do Equador. É o que o Zé falou, cara. A gente fez parte dessa cultura pop aí dos anos 80, com os programas de auditório, a gente bombou Chacrin e Xuxa e não sei o quê. Então a gente não tem jeito, no emocional e no imaginário dessa turma toda. E por todo o território nacional. E é legal você sentir isso assim, na hora que você chega numa rádio, em qualquer lugar do Brasil, entendeu? Qualquer lugar do Brasil, você pode fazer a experiência. Você pode me botar lá, pode botar o Silvinho, pode botar quem você quiser dessa nossa turma aí,
que vai entrar e Vamos. vai ter um puta de um respeito por parte dos caras, dos radialistas e tal. Sim, sim, sim. Muitas vezes os caras às vezes não podem tocar as nossas músicas por questão de, às vezes, de estilo, linha editorial da rádio, ou até pela questão comercial também, mas o respeito que eles demonstram é enorme, né, cara? Enorme. Pela enorme, história, enorme, pela enorme. carreira que a gente Não, a construiu, gente, sabe? a gente ouve assim, pô, vi você é gigante. É. Falei, cara, menos. Eu acho assim, né, tal, porque eu sou simplesmente um artesão da música, sou um artista como todos nós aqui. Não, Silvinho, Mas- cara, é um dos maiores showman que eu já vi. Não, cara, mas Porque realmente... é showman mesmo. Aquele showman, rapaz. Não, é porque eu Toca tive- uns zaralhos. Não, eu tive que partir para essa, porque eu sei da minha discografia irregular. Eu falei, cara, eu tenho que ganhar esse jogo no meio de campo. E aonde onde eu ia bem era no palco. Então eu caí dentro, me especializei, entendeu? E montou uma banda super bacana. Ah, também, ganha de presente os pelúcias, muito legais. os pelúcias. Os pelúcias são- Os pelúcias são incríveis. São incríveis. Pensei não. até em gente fazer uma fusão aí de banda Plock. Porque os pelúcias é mais Plock do que isso. Banda os pelúcias, os caras ficam putos. Pelúcia, caralho, você vê, pô, pelúcia. Não, é pelúcia, pô. Pra acompanhar urso tem que ser de pelúcia, pô. É lógico. Como não, né? Mas assim, é sempre um prazer, Luciano, estar fazendo Bom, a cara. Plock com Não, você. e a gente estava falando de emoção uma hora dessas aqui, aí eu me lembrei que para mim é o momento mais emocionante que eu já passei na Plock, que eu acho que Silvinho vai se lembrar, não me lembro se o Avelar estava, o Zé acho que não estava, que foi num circo voador, quando a gente levou o Serguei, e o Serguei no meio do show ele desce na Todo mundo plateia, senta no chão. abre, todo mundo senta no chão, manda todo mundo sentar no chão e canta Love of My Life lá no Não, foi do incrível meio aquilo, do- foi lindo, foi lindo. Aquilo foi lindo, aquilo lindo, foi lindo, uma foi coisa legal. assim. Ele fez uma com a gente, com o Magal também aqui na Barra, lembra? A gente fez Verdade, verdade. Ele Serguei adorava, ele era adorava. uma pessoa especial, né? Iluminada. né? Serguei. Magal é outro também que tem que Magal é vir para dar uma moral pra gente aí, porque Magal é a cara. Também outro fenômeno pop incrível, puta do artista, né? Maravilhoso. Fez agora- já com a gente, mas tá, botou o burro na Magal, sombra. Gretchen e Rosana fizeram Espaço Marum. Fizeram Marum. Fizeram né? Espaço três Marum. juntos, os né? três- Não, os três tá. separados, Em algum assim, mas em momento, determinados em algum momentos da carreira. Agora, fizeram rapaziada, Espaço Marum comigo. esses artistas, tudo isso que estão falando, são maravilhosos, mas eu acho que uma reverência mais do que especial, quando se fala de festa Plock desse movimento, é o Luciano que está aqui com a gente, né? Que é o cara que... Cara, foi Sim. o cara que teve essa que- sacada aí, não, mano. e que não só que teve essa sacada, que teve a resiliência, a competência de estabelecer, né, essa marca durante esse tempo, de fazer Muito essa difícil. marca se tornar um sucesso no Brasil, né? Como foi falado aqui, essa festa é uma festa nacional, né? E claro que, porra, o cara que está por trás disso tudo, né? O Ele cabeção. prefere que os artistas aqui ocupem esse papel. Mas Mas você nesse que é o momento grande a gente cara, teria é. que, Muito pô, bem. o aplauso seria do Reverenciar. Luciano aqui, ó. Obrigado, gente. Por todo esse Realmente, trabalho Luciano, maravilhoso, né? Você sabe que eu sempre reconheci isso e eu agradeço muito a você pela festa, porque foi a partir da Festa Plock que eu retomei a minha carreira e graças a Deus, que graças a você, a Festa Plock, que me impulsionou mesmo, cara, me deu o palco que eu precisava, porque quando você tem um palco controverso, aí você não consegue desenvolver, mas a Plock é um palco que recebe a gente como, Avelar? Sim, não, e o ambiente que se tornou aqui Então, o dentro. ambiente, a gente que os faz amigos, parte. né? Se tornou uma família, né? A gente que né? faz parte mais assiduamente dessas festas, a gente percebe essa convivência saudável que se estabeleceu entre nós todos aqui, desde mais de 20 anos. Desde sempre. De respeito, admiração. Temos amizade mesmo, de verdade. Isso. Sim, sim. É isso, Luciano. Então, por isso que eu te perguntei como é que você teve essa ideia genial e como é manter uma festa dessa por tanto tempo, Luciano. Que não deve ser fácil, não. Foi o que o viu? Zé falou, tem que ter resiliência, né? Porque a gente tem períodos E competência, bons, eu falei as duas coisas, competência, resiliência e claro, competência, claro, né? mas eu não conseguiria fazer nada se eu não tivesse vocês do meu lado, entendeu? A gente sabe, a gente tem momentos bons, tem momentos ruins, tudo é cíclico, entendeu? É. Tem hora que tá tudo bombando, tem hora que tá tudo médio, tem hora que tá tudo Mas esse ruim, relação, como qualquer... relação de 20 anos, Claro, se não tiver exatamente. desafios no meio do caminho. Marido né? e mulher com 20 anos que não saiu na porrada uma vez, não dá, né, É o que eu filho? falo. Pô, pelo amor de Deus. Como se fosse uma família. A gente é uma banda, praticamente, entendeu? Porque a gente se encontra toda hora, viaja junto, fica no hotel, sai pra comer. E um apoia o outro, um dá ideia para o E outro. hoje em dia já Como a gente tá aqui conhecemos
os defeitos e as qualidades de cada um. claro. E respeitamos uns aos outros. Mas o Qualquer que vocês forma. vão ver no dia 5 de abril, vocês nunca viram na Festa Plug. Exatamente. Pode ver que a gente vai preparar um showzaço para vocês, uma noite assim, encantadora e inesquecível. Afinal de contas, a gente faz 20 anos uma vez só na vida, Isso, né? e Então, digna desse palco Nossa. nobre, maravilhoso. Nossa. O principal palco carioca que hoje em recebe dia. os maiores artistas do Brasil e do mundo, né? Claro. Então, Sim. pra gente poder tá fazendo esse evento nesse palco, torna a coisa mais especial ainda, realmente né, é uma Luciano? honra para a Plock, realmente bacana. Pô. Fizemos o Jockey Club também, que é um Espetacular espaço também. espetacular. É a maior até E hoje. aqui no Qual State, pode ser que Qual State... Olha lá, Ó. vai ser uma briga de foice aí. Depende de vocês. Depende de vocês, sim. Já compraram? Qual o ingresso? Vende simples, né? o ingresso tá vendendo no Ticketmaster. É Ticketmaster. Ticketmaster, Olha aí, ó. O ingresso tá vendendo no Ticketmaster. Então, no dia site. 5, né? Vamos fazer logo o Dia convite. 5 de abril, queria convidar todo mundo aqui. A gente Isso, vai e ter. meu aniversário, dia 6, quer dizer, já vai Ih, estar aí, vai já tá vai aí. entrar. Vamos cantar Vou ter que parabéns, comprar um pessoal. bolo, vou ter que Então, trazer ó, um bolo. pessoal que vier, todo Vou ter que mundo trazer um bolo. pode trazer presente que eu aceito. Presente pro Zé. Você Vamos faz dia cantar parabéns 6, no né? palco. Eu faço dia 6, que eu vou estar ali praticamente passando aniversário no palco. Que Vai ser maravilha. muito legal. Glória a E Deus. só lembrando, a gente vai ter mais de 15 artistas cantando ao vivo para vocês. Vai ter DJs, vão ser horas e horas e horas de festa. Vai Que horas ser começa esse super baile, legal. Luciano? Começa às 8 horas o show, mas a gente já vai ter DJ desde as 6 horas que a casa abre. Caramba, é meio sunset aí? É? A gente quer fazer um evento, né? Foi como a Vela falou, a gente não é um show. É E também uma não é, festa. a gente é uma festa, entendeu? Ah, a gente celebrar então a você, vida. então Vamos você celebrar. sai da praia, vai tomar o seu banhozinho e vai direto, vem pra cá direto, que já começa na pista o DJ Exatamente. do Dom LV, craque das carrapetas, e às 20 horas começa o 20 grande horas show. começa o show, a gente tem uma previsão de quase 3 horas de show, a gente Uau. vai arrebentar. Uau. Vai ser muito Uau. bom, muita música ao vivo, muito artista dos anos 80, muitas surpresas para vocês, homenagens, e vai ser muito legal. Você acha que a Plock foi... Ela é Plock de que ano a que ano? Que você fala, essa aqui é Plock, esses artistas são Plock. Você tem essa divisão? Silvinho, talvez você não concorde comigo, mas eu acho que mais do que uma festa de anos 80, eu acho que a Plock é um sentimento, uma alegria, entendeu? É por isso que eu tô falando. Então, por exemplo, eu te falo, a gente nasceu tocando muito anos 80, porque para mim é a época que melhor exprime esse A sentimento festa que eu como quero, tudo, né? que eu quero levar, Implantar. que eu quero apresentar para as pessoas, entendeu? Mas no Não, começo sim. da Plock, por exemplo, a gente tocava de Ursinho Blau Blau a Lady Gaga, entendeu? Então a gente tenta abrir o leque o maior possível para coisas que a gente acha Que que vão te deixar alegre. que vão Tem um trazer... A espírito, Plock né? que Que tem um tem o espírito. espírito. A Plock é uma festa para você chegar, esquecer os seus problemas e sair de alma lavada. Cantar, chorar, abraçar e seu vai amigo. cantar todas entendeu? as músicas. Exatamente. Você vai conhecer... Que legal isso, né? Você mais de 40 músicas. Isso aconteceu muito Duvido no Jockey. que tenha No Jockey. alguma. No Jockey que eu o vi gente- pessoal Não, eu saiba. duvido, não tem. Eu vi gente chorando no Jockey, na plateia. Ué, Sim, final sim. do nosso primeiro DVD, Luciano Nassem. Não, quando ele ele recebeu primeiro, uma quantidade de energia tão grande 2005, da plateia né? Ele que ele desabou. acaba o show chorando. Desabou de chorar, E entendeu? a gente quer trazer esse sentimento, essa emoção, essa alegria que é estar no palco fazendo essa festa. Todos aqui têm suas carreiras, a gente faz nossos shows particulares, mas esse encontro com os colegas, para a gente também trocar ideia, para a gente confraternizar, coisa que a gente não tinha desde que o Chacrinha se foi, que o Silvio Santos se foi, a gente não conseguia mais se reunir, nem com o show da Xuxa, que Foi o juntava que também aconteceu todo um pouco mundo. no Jockey. Eu me senti muito no Chacrinha. Foi, naquela foi. coxinha que ficou meio informal ali Foi, fora. Foi dos uma camarins. delícia, foi uma delícia. Foi muito legal. Espero que aqui também tenha um buffet legal para a gente ficar confraternizando. Um whiskyzinho, né? Tá feito. Não, o uísque o Zé resolve essa história em 2 tempos. Aniversariante. E só fazendo um merchan, se você quiser levar a turnê da Festa Plock de 20 anos com todos esses artistas maravilhosos, Nossa. é só você entrar em contato com a gente pelo www.festaplock.com.br. Lá tem o telefone, tem e-mail, tem tudo para você entrar em contato e levar para sua cidade, para sua festa, para seu evento, toda a nossa energia. Esse ano e a gente nosso já fez talento, Belém né? do Pará, agora é Rio. Fizemos e Salvador, super bonito. Salvador também foi super lindo. legal, né? Então leva essa festa para tua cidade, cara, que você não vai se arrepender. É isso, né, gente? É isso? É isso. né?
A gente queria se despedir aqui, lembrando vocês que dia 5 de abril, sábado, Festa Ploc 20 anos no Qual Stage, ingresso à venda pelo Ticketmaster. E obrigado a vocês três, a Valeu, todos os Viana. artistas. A gente é que agradece. Valeu, Mundo, Viana. parabéns pra Olha o todo troféu mundo aí. Ploc aqui. Obrigado, galera. aí. Encontro vocês lá. Abraço. Beijão, Valeu. obrigado. Muito bem. Foi? É, maravilha. Vamos ao uísque agora. Um convite pra PAI, da galera da PAI, só chamando pro show, mesma coisa. Sim. Mas para qual galera da PAI? Para geral? É, geral. Mas A tem... PAI não é a PAI, a PAI é a Associação de Professores, uma parada dessa. Nem a daí. PAI dos excepcionais, Não, não? não, não. A PAI é uma associação de professores que teatro, show, tudo vende ingresso pra eles, mais barato, eles vendem tipo num site próprio. Então faz deles, você que a gente entendeu? copia, vai lá. É, a gente dá força. Tá? A gente Você que não tem conhece ideia o do que assunto. seja isso aí. É. Então tá. A gente participa do quadro. Pode ir? Pode ir, tá rodando. Alô, galera da PAI, eu sou Luciano Viano, criador da Festa Ploc. Eu tô aqui com Avelar Love, Silvinho Blau Blau Salve. e Zé Henrique. A gente queria convidar todos vocês para a Festa Ploc 20 anos, dia Alô, 5 galera de da abril. PAI. Vem com a No Qual gente. Stage, hein? Sábado, 5 de abril, no Qual Stage. Convite para todos vocês, vai ser muito legal. A gente quer muito o povo da PAI aqui com a gente, curtindo esse evento maravilhoso. Só vem. Valeu. Só vem Só com vem. tudo. Maravilha, gente. Valeu? Muito obrigado. Que porra, Obrigado. de quem que é a PAI? Até agora eu não sei.